Olá, meus queridos seguidores. Não se esqueçam, hein? Deixe um likezinho, tá? Se gostaram, ok? Um grande abraço. Olá, estudantes de matemática. Meu nome é Luiz e vamos estudar junto todo esse universo da matemática do ensino fundamental. Este é só mais um vídeo dentre tantos em que nos encontraremos resolvendo os problemas no passo a passo, de questões mais simples até as questões mais complexas, ok? Grande abraço. Bem, estudantes, no vídeo anterior nós só procuramos resolver as equações. Agora vem um desafio maior que é comum cair mais em prova, que são os problemas. Agora, problemas que incorrerão em montarmos equações, né? Então, estruturação matemática em forma de equação, no caso deste vídeo, equação do primeiro grau. Ok? Então, nesta primeira questão, tá? Que é a questão mais fácil, como sempre eu sigo do mais fácil para um pouco mais complexo, para a gente dar uma esquentada. Então vem dizendo, ó, determine um número real A para que as expressões tais sejam iguais. Então a gente pega uma expressão e depois iguala a outra, né? Então está aqui montado como um primeiro passo. Aí o que acontece? Sempre que encontrarmos, né, expressões em forma de fração, nós temos que igualar o denominador. Como é que fazemos isso? Você pode multiplicar um pelo outro, só que pode dar um número muito alto. O ideal aqui é achar o mínimo múltiplo comum. Como é que a gente faz isso? Fatorando. Então, veja aqui na tabela, eu dispus o número 8 e o número 6 um do lado do outro, está em vermelho, e aí pensamos sempre num número a partir de 2, porque se for para dividir por 1, vai dar ele mesmo, não adianta. Então, a partir de 2, a gente pensa, que número aqui, né, dentre esses dois, que são divididos por 2? Se nenhum deles fosse dividido por 2, nós começaríamos pelo 3. Então, não é o caso. Então, colocando o 2, dividimos, ficou na segunda linha, 4 e 3. Agora, qual é o próximo? Número 3. Então, nós só repetimos o 4, né, na terceira linha, e o 3, a gente dividindo por 3, vamos atingir o número 1, né, como resultado. Então, vocês veem como a coisa vai sendo escrita. Agora, qual seria o próximo número? A partir do 3, número 4. Então, vamos lá, 4 dividido por 4, resultado 1. Né? O da coluna do 6 é 1 mesmo, e por aí então, terminamos. Então, vamos ter 2 vezes 3 vezes 4 para dar o mínimo múltiplo comum. Né? Nós aproveitamos esses números da direita, né, da última coluna, à direita, e multiplicamos entre si. O que der será um número que será mantido como denominador. Bem, então nessa outra etapa, nós vemos aqui ó, as duas expressões da equação, agora divididas igualmente pelo número 24. Lembra da faturação? Então, o que acontece? Tudo que é feito embaixo terá que ser. Então, vocês veem aí que está em vermelho o número 3, né? 3 vezes 8 deu o denominador 24. Então, você vai ter que multiplicar o numerador. Como está mostrando em vermelho, está lá. O 3 em vermelho vezes o que está entre parênteses, 3A mais 6. O mesmo ocorreu com a outra expressão, né? O denominador que estava 6, né? Para chegar a 24, teve que ser multiplicado por 4. Então, se ele foi multiplicado por 4, né, a expressão do numerador terá também que ser multiplicado por 4. Vocês veem que ambos estão aí em vermelho. Já nesta etapa, a terceira, né, nós então eliminamos o denominador, já que eles estavam em comum com o número 24, não precisa mantê-los, ok? E vamos fazer a multiplicação. Então, da primeira expressão, nós temos aí, ó, 3 vezes 3A, 9A, 3 vezes 6, 18. Do outro lado, 4 vezes 2A, 8A, 4 vezes 10, 40. Bem fácil, né? Nesse quarto passo, então nós vamos agora colocar as turminhas iguais. 9A passando o 8A passa para menos no sinal,
Então, 9A menos 8A vai, no final, dar a letra A. E o 18, passando para o lado da direita, muda o sinal. Então, nós vamos ter 40 menos 18, né, e incorrendo no resultado número 22. Então, resultado final, A igual a 22. Bem, vamos agora para o segundo exercício, né? O primeiro já tínhamos quase que a equação montadinha para a gente. Era só uma questão de interpretação e igualá-las. É o que vai sempre acontecer em todos os problemas a serem resolvidos. E a interpretação, né, é a palavra principal em todos os problemas. O importante é que teremos sempre uma incógnita para nos auxiliar, através dela, de acordo com o que a gente vai interpretando, a usá-la para montar a equação. Então, nesse primeiro problema, nós temos aí 3/5 de um número, quer dizer, esse um número a gente pode chamar de x, somados a 1/2, né, é igual a 2/3 desse mesmo número. Qual é esse número? Então, vamos repetir já com a equação montada. 3/5 de um número, né? Então, aqui, 3/5 de x, somados a 1/2, né? Então, está lá, mais 1 sobre 2, é igual a 2/3 desse mesmo número. Então, 2 sobre 3 dx. Então, está aí a nossa equação montada. Vamos cair naquela situação onde uma equação se apresentando com frações, nós temos que igualar o denominador, ok? Então, portanto, nós temos aí quais denominadores? Primeiro, o 5, o segundo denominador, o 2, e o terceiro, o 3. Vamos fatorar, como você já conhece. Colocamos ali, 2, 3 e 5. Primeiro número, 2. Dividiu por 2, então o primeiro número vai dar 1. Repete-se os outros dois, 3 e 5. Agora, qual seria o número para dividir o 3 e o 5? Nós só temos o número 3. Então, coloca nessa coluna o número 3 e passamos, então, a colocar o número 1 embaixo. 3 dividido por 3 vai dar 1. Então, já temos nesse terceiro passo aí, o número 1, que foi o 2 dividido por 2, e o número 3 foi o 3 dividido por 3, dando 1. Façamos o mesmo agora com o número 5. 5 dividido por 5 para dar 1, porque 4 não ia adiantar, né? Lembra? Nós vamos subindo a partir do 2, neste caso aí já salta logo para o 5, porque 5 é a divisor de 5, e aí vamos ter o resultado 1, que é o fatoramento final. Como resultado, lá pegamos os números da coluna da direita e multiplicamos entre si. 2 vezes 3 vezes 5, dando um total de 30. Portanto, todos os nossos denominadores ficarão igualados com o número 30. Agora, como vocês já sabem, o que foi mexido na parte inferior, né, no denominador, terá que ser feito o mesmo no numerador. Então, aqui, que números que multiplicamos por 5, que era o denominador da primeira fração, para dar 30. Então, 5 vezes 6. Então, vocês veem na expressão que nós vamos ter que multiplicar, né, o numerador por 6. Segundo, a fração de 1/2. Então, denominador 2. Que número multiplicamos por 2 para dar 30? Então, vai ser multiplicado por 15, ela está lá em vermelho, vezes 15. E a última fração, com o denominador 3, que números multiplicamos por 3 para dar 30. Vamos multiplicar por 10. Então, teremos todos os denominadores, né, aí com 30, com o resultado final como um mínimo múltiplo comum. Ok? Então, vamos usar essa multiplicação na parte superior, nos numeradores. Então, como eu falei, o que foi usado para multiplicar o denominador para chegar a 30, que foi o mínimo múltiplo comum, vamos usar essa mesma multiplicação
com relação ao numerador de cada fração. Então está lá, 6 vezes 3 sobre 30x, mais 15 vezes 1, né, sobre 30, igual a 10 vezes 2 sobre 30. Então aqui, esse passo final aqui, nós eliminamos os denominadores em comum, não são necessários para estarem aí, e multiplicamos então a parte superior, dando os resultados que deram, né? 6 vezes 3, 18x, 15 vezes 1 dando 15, né? Igual a 10 vezes 2, né? Dando 20x. Então agora, aquela história da turminha. Turminha x para um lado, turminha sem x para o outro. Então nós vamos ter o 20x passando para a esquerda. Então muda o sinal, lembra? Mudou de posição, muda o sinal. 18x menos 20x, né, com resultado em 2x, quer dizer, menos 2x, igual a o 15 que foi passado para a direita, mudou o sinal, então fica menos 15. Resultado, né, menos 2x igual a menos 15. Muda os sinais sempre para positivo, uma vez que ambos têm esse mesmo sinal em negativo, ok? Então vamos ter como resposta, né, o menos 2 que fica embaixo do menos 15, dando o sinal positivo, como eu falei. Nós vamos ter x igual a 15 dividido por 2. Resultado, x igual a 7,5. Vamos lá para o terceiro problema, né? Começando a ler. Depois a gente repete a leitura e certamente aparecerá a incógnita x. Numa família com 7 filhos, sou o caçula e 14 anos mais novo que o primogênito de minha mãe. Primogênito, o primeiro filho de minha mãe. Dentre os filhos, o quarto tem a terça parte da idade do irmão mais velho, acrescidos de 7 anos. Se a soma de nossas 3 idades é 42, então minha idade é um número. Vamos lá montar a equação? Vamos agora dispor as informações de acordo com a leitura. Numa família com 7 filhos, escrevemos embaixo 7 filhos. Sou o caçula, quer dizer, o mais novo. Então tá lá, caçula, 7º filho, igual a x. Será a incógnita, ok? Porque no final vai estar dizendo lá, então minha idade é um número, quer dizer, a idade do caçula. Voltando a ler, sou o caçula e 14 anos mais novo que o primogênito de minha mãe. Então, o primogênito, primeiro filho, igual a o caçula mais 14, não é? Porque o primogênito ele é 14 anos mais velho que o caçula. Quer dizer, como está sendo explicado aí, o caçula é 14 anos mais novo. Obviamente, primogênito, 14 anos a mais do que o mais novo. Então, lá a informação, primogênito, entre parênteses, primeiro filho, igual a x, que é o caçula, mais 14. Ok? Dentre os filhos, o quarto, então escrevemos o quarto filho, tem a terça parte da idade do irmão mais velho. Então, olha lá, a idade do irmão mais velho, x mais 14. Só que é a terça parte. Então, a gente fraciona esse x mais 14 por 3. Continuando a ler. Acrescidos de 7 anos. Então, olha lá, somamos mais 7. Então, já temos aí uma pequenina equação. Não é? Se a soma de nossas 3 idades é 42, então foi colocado lá, ó, caçula mais o primogênito, quer dizer, o caçula x mais o primogênito, lá, x mais 14, mais o quarto filho, né? Aí, ó, x mais 14 sobre 3, mais 7, igualando a 42. Pronto, está aqui montada a nossa equação. Tá? Qualquer dúvida, releiam, né? Analisem as informações
e a junção das informações aqui na linha final. Bem, verificamos então, né, que esta equação formada nós temos um denominador que surgiu, né, lá, x mais 14 dividido por 3. Então representa aqui as outras partes todas, é como se estivessem sendo divididas por 1, que dá elas mesmas, né? Então foi colocado aí, ó, à disposição, né, dos denominadores, né, os dois invisíveis como o número 1, e o principal 3. Então, para achar o mínimo múltiplo comum, com números tão baixos, é só multiplicar. 1 vezes 3 vai dar o 3 mesmo. Então, o denominador comum será lá, igualar o denominador igual a 3. Logo, teremos que multiplicar os numeradores por 3, menos o que já está dividido por 3, né, porque já está ali fracionado, dentro dos parênteses. Então, olha lá, 3 vezes 2x, já foram somados os x, né, mais 14. Então, nós vamos ter lá 6x, né, 3 vezes 2x, 6x. 3 vezes 14, 42, mantendo os sinais. Mais x mais 14, já estava sobre 3, né, então não foi multiplicado por 3, só por 1, porque já tinha um denominador 3. Continuando, né, o 7 sendo multiplicado por 3, para dar 21, né, porque tinha o denominador, né, invisível que representava o número 1. Então, 3 vezes 7, dando 21, igual a mesma situação, 42, com o denominador invisível que representa o número 1. Então, temos também que multiplicar em cima por 3, já que o denominador passou a ser 3 para todos os elementos da expressão. Então, 3 vezes 42, dando 126. Vamos agora colocar a turma x para um lado, turma sem a incógnita para o outro, ok? Como resultado, né, do lado do x ficou 7x. Do lado dos elementos sem o x, resultou-se em 49. Agora, baixamos o 7, passando para o outro lado, para virar um denominador do 49, né? Então, 49 dividido por 7, resultado x igual a 7. Vamos lá, agora o nosso quarto problema para ser resolvido. Esse aqui me parece até tranquilo. Vamos lá, após ter percorrido 2/7 de um percurso e, em seguida, caminhando 5/11 do mesmo percurso, um atleta verificou que ainda faltavam 600 metros para o final do percurso. Qual o comprimento total do percurso? Então, o percurso aí é a nossa incógnita x. Então, tá lá, primeiro passo, olha lá, 2/7 do percurso, né? Caminhando mais 5/11, né, do mesmo percurso. Vamos somando aí partes do percurso. Aí um atleta verificou que ainda faltavam 600. Né? Então, isso tudo que foi colocado aqui a nível de percurso, a gente iguala ao percurso, só que menos 600. O que acontece? Esse menos 600, né, o percurso todo, que vai resultar nesses 2/7 mais os 5/11. Entendeu? Porque falou que faltavam 600, então é o que já foi percorrido, mais 600. Só que para nós igualarmos, nós temos que tirar do caminho do percurso total, menos esses 600, né, para poder igualar com o que já foi percorrido. E a gente monta uma equação onde a intenção é descobrir, então, essa incógnita. Vamos lá. Como sempre, as frações se apresentando, temos que igualar o denominador. Neste caso, tendo só duas numerações e na por cima ímpar, é multiplicar uma pela outra, ou senão vocês façam aquela fatoração já explicada, né? Coloca uma coluninha para 7, para 11 e vai lidando com os números que possam dividir esses números. Então, no caso aqui, ó, é 7 vezes 11,
vai dar 77 como denominador comum. Então, sabendo que, dependendo do denominador, né, de cada expressãozinha ali, a gente chegando a 77, né, como no caso aqui do primeiro, o denominador é 7. Para chegar a 77, então teve que ser multiplicado por 11. Então vai multiplicar em cima, né, o numerador por 11. No outro, na outra expressãozinha, na outra fração, né, nós temos o denominador 11. Para chegar a 77, é vezes 7. Então, o numerador será multiplicado por 7. No final, pelo fato dos denominadores terem se igualado, a gente vai eliminá-los. Vamos fazer as multiplicações. Vocês viram no lado direito da igualdade que para multiplicar por 77 nós temos que colocar o x menos 600 entre parênteses, certo? Aquele número 1 imaginário como denominador. Portanto, né, a multiplicação acima é o valor do próprio denominador. Foi usado o denominador 77, então multiplicamos o que está entre parênteses por 77. Feita a multiplicação, vamos colocar a turma do x para um lado, da incógnita, né? E do outro lado, a numeração sem incógnita. Acabou. De resto, resultando em sinais negativos, a gente passa para positivo, uma vez que os dois lados sejam negativos. Ok? Então, ficou 46.200 sobre 20, né? Dividindo aí, nós temos a incógnita igual a 2.310 metros. Sem dúvida. Ok? Espero que tenha sido realmente sem dúvida para você. Agora vamos para o último passo de resolução de problema deste vídeo. Lendo, Pedro tinha X reais das suas economias. Então já até nos foi dada a incógnita, X. Gastou 1/3 no parque de diversões com os amigos. No outro dia gastou 10 reais com figurinhas para o seu álbum de jogadores de futebol. Depois saiu para lanchar com seus colegas na escola, gastando mais 4/5 do que ainda tinha, e ficou ainda com um troco de 12 reais. Qual o valor de X em reais? Com certeza aí nós vamos ter uma equação com várias necessidades de resolução. Vamos lá. Então, relendo, meus amigos e amigas, olha lá. Pedro tinha X reais das suas economias, né? X. Gastou 1/3 desses X, olha lá embaixo, ó, 1/3 de X, no parque de diversões com os amigos. No outro dia, gastou 10 reais. Então, vamos somar mais 10 de gasto, né? Foi 1/3 de gasto desse X, mais 10 reais. Com figurinhas para o seu álbum de jogadores de futebol. Agora, depois saiu para lanchar com seus colegas na escola, gastando mais 4/5 do que ainda tinha. Não é? Então, se já gastamos 1/3 mais 10, nós temos que colocar aqui entre colchetes, sei lá, o X, que é toda a economia, né, toda a economia, menos esses gastos, né, que é 1/3 de X mais 10. Fechando também esse gasto entre parênteses. Ok? Então, nós vamos ter 4/5 deste resultado, né? Repetindo, que é o total da economia menos o que já se gastou. Ok? E diz que no final, né, ainda com um troco de 12 reais que sobrou. Então, nós vamos somar mais 12 neste montante. Repetindo, né, aquele começo do que gastou, depois mais 4/5 do que sobrou, né, mais 12 do que sobrou, geral. E vamos igualar isso ao quê? Ao valor total, que é a incógnita, X. Pronto, a partir daqui, vamos fazer o nosso cálculo. Então, vamos partir pelo que parece um pouquinho mais complexo, repetindo as outras frações ou números inteiros, certo? Então, vamos nos dirigir para a área que parece um pouquinho mais complexa, porque está entre colchetes e parênteses. Então, vocês veem aí que foi colocado para fora, entre os colchetes, esse 1/3 de X mais 10, né? Então, vamos lá. X menos mais 1/3 de X.
Saindo para fora, continua com negativo, né? Que é menos com mais. Então, realmente fica menos 1/3 de x. E o mais 10, que estava positivo também, não é? A gente negativa, por conta do sinal negativo fora. Então, também fica menos 10. Resultado entre colchetes, x menos 1/3 de x, menos 10. Continuando nesse terceiro passo, mantivemos os dois números iniciais, né, a fração mais o número inteiro, e continuamos com aquela questão dos parênteses, dos colchetes. Né? Então vamos lá. 4/5 de qualquer número quer dizer que você multiplica o numerador e divide essa multiplicação por 5. Então vamos fazer essa multiplicação. Olha lá. O 4 vezes x vai dar o quê? 4x menos 4 vezes 1/3. Né? Então é como se fosse algo, menos 4x sobre 3. Ok? O último número, menos 10, multiplicado por 4, vai dar menos 40. Tudo isso sobre o quê? Sobre 5. Né? Eu acabei de falar. Esse denominador dessa fração, ele vai dividir tudo que estiver entre esses colchetes. Ok? Então tá aí, ó, barra 5. Repete o número mais 12. Para que isso fique mais individualizado, né, nós vamos agora colocar esse denominador embaixo dessas três numerações que estão entre parênteses. Então, o 4x ficou sobre 5, o menos 4x é sobre 3, que ao mesmo tempo vai ser dividido por 5. Então, nós vamos ter uma divisão por 15, entendeu? Olha lá, 4x sobre 3, depois vai ser dividido de novo por 5, então é como se fosse o 4x sendo dividido por 3 vezes 5, que vai dar 15. E o menos 40 dividido por 5. Como sempre, né, uma equação apresentando frações com denominadores diferentes, vamos achar o denominador comum. Então nós temos aí, ó, realçados, que números diferentes? O 3, o 5 e o 15. Colocamos as suas colunas, começamos. O 2 não divide nenhum. O 3 divide o 3. Olha lá. Foi colocado abaixo do 3 o número 1. Repete o 5 e o 15. O 4 divide algum deles? Não. O 5? Sim. Então, colocamos o número 1 embaixo de um 5 e o número 1 embaixo do outro 5. Né? Então, resultado, 3 vezes 5. Né? Que sempre que a gente chega com o final dando uma unidade para essas resoluções, é o final da fatoração. E o que sobrar na coluna da direita, né, a gente multiplica. Então, 3 vezes 5, 15. Então, o mínimo múltiplo comum será 15. Lembrando que todos, então, os denominadores estando com 15, nós vamos analisar cada denominador para ver que número foi multiplicado por ele para dar 15. E aí esse mesmo número vai ser multiplicado no numerador. Ok? Então vamos lá. Olha lá, o denominador 3. Para 15, 5. Então multiplica o numerador por 5. Ela ficou 5x. O mais 10, lembrando que representa 10 sobre 1. Então nós temos um denominador 1. Para chegar a 15 é vezes 15. Então em cima também vezes 15. Olha lá, 150. Mais denominador 5. Para chegar a 15, 3 vezes 5. Então multiplica em cima por 3. 3 vezes 4x vai dar 12x. Seguinte, o próprio denominador já está com o número máximo 15, né, com esse mínimo múltiplo comum. Então, mantém a numeração de cima, porque é como se fosse 1 vezes o menos 4x. Então, repetiu-se o menos 4x. Já esta outra fração, denominador 5, multiplicou-se o 3 por 5 para dar o 15. Então, multiplica em cima também por 3. 3 vezes menos 40, menos 120. O 12, oculto o número 1 como denominador. Então, teremos que ter um denominador aí, que no caso seria 15, seria 1 vezes 15. Então, se embaixo for multiplicado para ter o denominador com o valor de 15, vai multiplicar o numerador também por 15. Então, 12 vezes 15, 180. A mesma coisa com o x, né? Com um oculto
abaixo do x, vai ter que ter o denominador 15, vezes o numerador então em cima, aí vamos ter agora o 15x. Ok? Então daqui, turminha do x para um lado, turminha dos inteiros para o outro. Neste sexto passo, a princípio, somamos todas as incógnitas, dando 13x. E somamos os números inteiros, dando mais 210. Repetindo, após o sinal de igualdade, o 15x. Agora, realmente, passa o 210 para o outro lado, ficou menos 210. E o 15x para a esquerda, ficando menos 15. Total, menos 2x, igual a menos 210. Lembrando dos sinais, né, sendo ambos negativos, podem ser passados para positivo. Então, x igual ao 210 dividido por 2, certo? Porque sempre que passa só o número para um lado mantendo a incógnita, ele passa a ser um denominador do número inteiro, à direita. Por isso, 210 dividido por 2, x igual a R$105. Bem, agradeço o acompanhamento até então, através dos meus vídeos. Foram feitos com carinho, nada altamente profissional, mas eu acho que é o suficiente para ajudá-los, ok? Então, gostando, deixa um like, tá? Vai ajudar bastante. Até o próximo vídeo. Grande abraço a todos.